Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades fresquinhas pra vocês. Então já sabe, né? Dá aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui é só conteúdo de peso sobre o Mengão todo. Vamos nessa. Primeiro de tudo, vamos falar da vitória que garantiu mais um passo importante na busca pela liderança. O Flamengo se impôs em campo contra um adversário direto e conseguiu retomar a ponta da classificação. O treinador fez questão de destacar um ponto importante logo após o jogo, uma decisão que já havia sido tomada internamente na comissão técnica e agora chegou o momento de compartilhar com a galera. Mas antes de entrar nesse detalhe, tem muita coisa para comentar. Vamos começar pela atualização da tabela do Campeonato Brasileiro, sempre uma boa notícia quando o time está lá em cima, né? O Flamengo ocupa a primeira posição com 14 pontos. E falando em classificação, rolou um jogo interessante no fim de semana, um clube conseguiu a vitória com um gol nos acréscimos e o VAR teve seu papel ali favorecendo o time com um pênalti polêmico nos últimos minutos. O árbitro deu 5 minutos de acréscimo e logo nos primeiros 3 a penalidade foi marcada, garantindo a vitória e os 3 pontos para o time que subiu para 14 pontos. Com isso, o Flamengo ficou com a liderança, enquanto o rival ficou com 13 na segunda colocação. E tem mais um time que também venceu na rodada, agora soma 13 pontos e ocupa o terceiro lugar. Já o quarto colocado com um bom desempenho gerou algumas discussões nas últimas semanas. Em seguida, temos um time na quinta posição com 10 pontos, seguido por outro com 9 em sexto. O sétimo também tem 9 pontos e a partir daí a tabela vai se ajustando conforme os times vão subindo e descendo. Mas o importante é que o Mengão está firme na ponta. Agora sobre a partida do Flamengo, que foi quase perfeita, mas com aquele pequeno detalhe que ainda incomoda, uma chance desperdiçada no fim do primeiro tempo. O jogador teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas acabou errando a finalização. Eu revi várias vezes o lance e é impressionante como ele chegou muito perto de marcar. Se ele tivesse feito o gol, o jogo provavelmente teria tido outro andamento e não precisaríamos ter sofrido tanto no segundo tempo. Mas no final a vitória veio e o time segue com moral. Voltando ao treinador, logo depois do apito final, ele comentou sobre a situação de um jogador em especial. O atleta, que estava visivelmente emocionado, teve sua dedicação reconhecida. Esse tipo de comemoração com a cara de quem realmente se entrega é algo que a torcida percebe e a conexão com o clube só cresce. E claro, o treinador também comentou sobre as críticas que alguns criadores de conteúdo têm feito, algo que tem gerado certa insatisfação, mas ao invés de se deixar levar por isso, ele focou no que é importante seguir com o trabalho e buscar sempre mais vitórias. Falando sobre a escalação para o próximo jogo, o técnico já adiantou que o goleiro Matheus Cunha será o titular, enquanto Agostinho Rossi terá um merecido descanso. A ideia é escalar um time alternativo para o confronto contra o Botafogo da Paraíba, o que vai permitir que alguns jogadores recuperem as energias para os desafios mais importantes que estão por vir. Alguns atletas que têm jogado menos terão a oportunidade de mostrar seu valor e a defesa pode ter uma nova formação com Danilo e João Vitor. Na lateral direita, a expectativa é que Varela ganhe uma chance e no meio-campo, Eton Araújo e Alan devem entrar em ação. Então, se você está esperando uma escalação diferente, parece que o técnico vai mexer em algumas posições. Mudando de assunto, mas não menos importante, tem um jogador que está em negociação e isso pode impactar a estrutura do time. Fui informado que a irmã dele vai chegar no Rio de Janeiro para começar a organizar a sua mudança para a nova cidade. Esse atleta que está em tratativas com um time de destaque pode se transferir antes do fim do seu contrato atual? Ele já teve uma conversa importante que pode acelerar sua liberação. Se tudo correr bem, ele deve se juntar ao novo clube antes do início de um grande torneio. A expectativa é que ele chegue à cidade no início de junho e se apresente oficialmente ao novo time. Então essa é a novidade por hoje. A irmã do jogador deve chegar na data marcada e começar os preparativos para a chegada dele. Vamos continuar acompanhando essa negociação porque ainda tem muito o que acontecer. Quando tivermos mais informações, é claro, vamos trazer tudo para vocês. Fiquem ligados no canal porque temos muito mais resenha pela frente. Seguimos Nação Rubro-Negra com mais uma edição cheia de detalhes e curiosidades sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo.
Após a vitória, muitos começam a questionar sobre o futuro imediato do time, a dinâmica das próximas partidas e, claro, a situação dos jogadores que estão ganhando destaque e aqueles que ainda buscam uma chance de se afirmar dentro do elenco. E por falar nisso, vamos aprofundar no que está por vir, porque temos muito chão pela frente. Essa vitória que consolidou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro não foi apenas um resultado positivo, mas também uma amostra clara do que o time tem sido capaz de fazer, principalmente nas fases mais decisivas. Ao ver o Flamengo jogando como tem jogado, é impossível não pensar em como a equipe tem se moldado para os próximos desafios, aqueles que virão na sequência e vão definir ainda mais o destino da temporada. Com a confiança em alta, é natural que a torcida tenha cada vez mais expectativas sobre o desempenho coletivo. Mas também é preciso lembrar que no futebol os detalhes fazem toda a diferença e o que foi um momento de celebração pode ser o que faltava para a equipe dar o próximo passo, o passo definitivo, para conquistar ainda mais. O treinador sabe disso melhor do que ninguém. Ele tem acompanhado os jogos com a atenção de quem está realmente focado em entender o que está funcionando e o que ainda pode ser melhorado. E quando se trata de um elenco com tantas opções e com a pressão de ser líder, é necessário trabalhar nos mínimos detalhes. É natural que algumas falhas aconteçam, que certos momentos de tensão surjam, mas o importante é que a equipe consiga tirar proveito dessas situações para se fortalecer ainda mais. A maneira como o Flamengo tem se comportado dentro de campo com uma postura firme e focada. Reflete o trabalho contínuo que tem sido feito, tanto no campo quanto nos bastidores. O técnico, que tem se mostrado sempre bastante calmo e equilibrado nas entrevistas, já deixou claro que ao olhar para o futuro, o time vai continuar se reinventando. O que vimos no último jogo com algumas modificações e ajustes durante a partida é um reflexo de como ele pretende ajustar as peças conforme necessário. E isso não é só uma questão de estratégia, mas também de preservar o elenco para os desafios que estão por vir. Como mencionado antes, a ideia de escalar uma equipe alternativa contra o Botafogo da Paraíba faz parte desse planejamento. O treinador sabe que cada jogador tem suas qualidades, mas também sabe que para que o grupo siga forte, é essencial dar a oportunidade para todos mostrarem seu valor. Alguns atletas que têm ficado de fora ou jogado por menos tempo precisam de minutos em campo para manter o ritmo e a confiança. Não é só uma questão de dar descanso, mas de manter todos preparados para o que vier, seja em uma competição nacional ou até mesmo em uma competição internacional, se o Flamengo conseguir avançar. A situação do goleiro Agostinho Rossi, que provavelmente terá seu descanso nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, também ilustra a necessidade de dar espaço para que o elenco se revezem de maneira inteligente. A presença de Matheus Cunha no gol é uma oportunidade para ele mostrar seu potencial e dar ao técnico uma visão ainda mais ampla de suas capacidades. Isso é fundamental para quando os jogos mais pesados se aproximarem. Os goleiros são sempre peças-chave em qualquer time e ter mais de uma opção de qualidade aumenta a segurança do time. Isso sem falar no fato de que o elenco do Flamengo possui uma gama de jogadores talentosos, todos com o desejo de representar o clube da melhor forma possível. E não podemos esquecer do trabalho dos bastidores, onde o apoio da comissão técnica e da diretoria tem sido fundamental. A preparação para os jogos exige muito mais do que o simples treinamento no campo. A logística de viagens, as estratégias para preservar a saúde dos atletas, a gestão do elenco, e claro, o aspecto psicológico são elementos essenciais para o sucesso do time. E nesse sentido, o Flamengo tem se mostrado bem estruturado com uma equipe técnica que sabe como lidar com as pressões do calendário, das expectativas da torcida e da mídia. Agora é preciso falar sobre o que vem pela frente, porque as competições continuam e o Flamengo não pode dar brecha para os adversários. O Campeonato Brasileiro, como todos sabem, é um torneio longo com altos e baixos, mas o time se colocou em uma posição confortável. No entanto, a chave vai ser manter essa consistência, continuar jogando de maneira sólida e não deixar que a pressão externa afete o desempenho dentro de campo. A torcida, que está sempre pronta para apoiar, tem
que entender que o time vai ter que se manter concentrado e com os pés no chão porque a estrada é longa e cheia de desafios. No entanto, em meio a esse mar de bons resultados e boas perspectivas, é importante destacar também as negociações que acontecem fora de campo. O mercado de transferências é sempre uma pauta quente e não é de hoje que o Flamengo tem se movimentado para garantir reforços de peso. A negociação que envolve o jogador em questão, que pode deixar o clube para se juntar a um time de destaque, é uma daquelas que geram muitas especulações. As informações apontam que a irmã desse atleta já está a caminho do Rio de Janeiro para organizar sua chegada e a adaptação dele à nova cidade. Tudo indica que, se os planos seguirem como o esperado, ele pode estar de mudança para seu novo clube antes de um grande torneio internacional. Se ele não for disputar a final de uma competição continental com o Flamengo, sua transferência pode ser concluída em breve, com a apresentação oficial marcada para o início de junho. Essa movimentação nos bastidores é um reflexo do trabalho que a diretoria tem feito para equilibrar as saídas e entradas de jogadores, sempre focando no melhor para o clube. E claro, a torcida vai ficar acompanhando de perto cada detalhe dessa negociação, porque sabe que a chegada de novos atletas pode ser a chave para manter o Flamengo em um nível competitivo altíssimo. No fim das contas, a temporada está só começando, e enquanto o Flamengo vai se consolidando no topo da tabela, as expectativas são de que o time continue crescendo, se aprimorando e se preparando para os momentos decisivos que se aproximam. O elenco está recheado de qualidade e, com o trabalho de toda a comissão técnica, com a confiança dos jogadores e o apoio da torcida, o Flamengo tem tudo para seguir brigando por mais títulos e mostrando ao Brasil e ao mundo o seu verdadeiro potencial. E aí, nação, o que acham das movimentações no clube? O time está pronto para os próximos desafios? Vamos continuar acompanhando e trazendo tudo para vocês. Então fiquem ligados, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A torcida do Flamengo amanheceu nesta manhã sob o impacto de uma notícia preocupante. Rumores vindos dos bastidores indicam que o atacante Pedro Guilherme teria sofrido uma grave lesão no joelho, o que poderia afastá-lo dos gramados por até 6 meses. Ainda sem confirmação oficial do clube, a informação rapidamente ganhou força entre jornalistas esportivos e nas redes sociais, gerando grande apreensão entre os torcedores rubro-negros. Pedro, que é um dos principais nomes do elenco comandado por Tite, vinha sendo peça fundamental no ataque flamenguista, com atuações consistentes e gols decisivos na temporada. A possível perda do centroavante por um período tão longo seria um duro golpe nas pretensões do Flamengo, que disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Fontes próximas ao jogador relatam que Pedro sentiu fortes dores durante um treinamento no Ninho do Urubu e, após avaliações iniciais, teria sido detectada uma lesão ligamentar no joelho. O Flamengo, por sua vez, ainda não divulgou nenhum boletim médico oficial, prometendo uma atualização após a realização de exames de imagem mais detalhados. Enquanto isso, a especulação segue fervendo nos corredores da Gávea. Caso se confirme a gravidade da lesão, o atacante teria que passar por cirurgia, o que justificaria a previsão de 6 meses de recuperação, afastando-o dos momentos decisivos da temporada. Além da questão esportiva, a ausência de Pedro traria também impactos no planejamento financeiro do clube, que poderia perder receitas ligadas a bônus por desempenho em competições e até mesmo eventuais negociações. E internamente, o Flamengo já discute alternativas para suprir a possível ausência de seu camisa 9. Nomes como Gabigol e Bruno Henrique ganhariam mais protagonismo no setor ofensivo, e não se descarta uma movimentação do clube no mercado de transferências em busca de reforços. A direção, no entanto, adota cautela enquanto aguarda a confirmação oficial sobre o estado de saúde de Pedro. Enquanto isso, a torcida rubro-negra manifesta apoio nas redes sociais, torcendo por uma recuperação rápida e menos grave do que o esperado.
Com ou sem Pedro, o Flamengo terá de encontrar forças para seguir firme na disputa pelos títulos que almeja em 2025. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!